lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados, amigos, irmãos, você que tem nos acompanhado aí na rede social, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos mais uma vez aqui, passando este culto para abençoar a sua vida durante esse tempo onde nós temos vivido. E eu gostaria de fazer uma oração. Você que pode aí na sua casa, você puder parar aí um pouquinho, nós vamos estar orando. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e grandioso Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus presente. Obrigado, Pai, porque em cada dia que nós vivemos, nós contemplamos o Teu amor, a Tua graça, ó Deus, e nós te louvamos, pedimos que o Teu Espírito venha ministrar no nosso coração, mais uma vez, Senhor, nesta hora. Fala conosco, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, o versículo de número 24, até o versículo de número 27. Nós vamos estar colocando aí no vídeo.
e eu quero que você esteja acompanhando também aí na sua casa. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Irmãos, esse texto, Jesus ele está encerrando o sermão, o maior sermão talvez visto em toda a história, o sermão da montanha, no monte, que ele está ali, milhares de pessoas. Começa no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e ele está concluindo esse sermão. E ao concluir esse sermão, Jesus, ele está mostrando sobre a prática ou não daquilo que ele nos instrui através da sua palavra. E nós temos ali nesse texto muitos religiosos, pessoas que têm um conhecimento, mas não vivenciam na prática o que eles conhecem. E nós temos aqui o Senhor mostrando sobre os dois fundamentos. E durante esse tempo, onde nós temos vivido, dentro da nossa casa, juntamente com a nossa família, você talvez nunca teve tanta oportunidade de estar mais confinado do que esse momento que nós temos vivido, com a sua casa, com a sua família reunido. Eu tenho alguns irmãos já falando para mim: pastor, pelo amor de Deus, quando que vai acabar esse confinamento? Está doido para sair para fora, né? E nós temos que respeitar até o prazo determinado pelas nossas autoridades. Então, querido, eu queria trazer essa palavra, quero trazer essa palavra ao meu coração e ao seu coração nessa noite, com base nesses dois fundamentos. E eu quero trazer um tema sobre esta palavra: firmados sobre a rocha. Amém? Você pode repetir comigo aí na sua casa? Firmados sobre a rocha. A intenção do Senhor é de mostrar que depois de todo o ensinamento, Ele mostra o alicerce. Ele vai para o alicerce da casa. E tem uma pessoa observando, durante toda aquela edificação, como tem sido o alicerce. Sabe, durante esse tempo, nós temos que deixar o Senhor cada vez mais firmar o alicerce da nossa vida, o alicerce da nossa casa. Como nós podemos fazer isso, pastor? Colocando em prática aquilo que o Senhor tem nos instruído. Eu quero que você medite nessa noite um pouquinho hoje, avaliando a sua casa, a sua família. E eu quero trazer essa palavra direcionada para a família nessa noite. Como está a sua casa? Diante dessa situação, como você tem enfrentado? O porquê o Senhor mostra sobre os testes que viriam, para mostrar justamente o fundamento dessa casa. Vieram os testes. E nós vamos aprender um pouquinho mais nessa noite, um pouquinho sobre o que o Senhor tem a falar sobre esses dois fundamentos. Então, querido, nesse texto, nós vemos a ilustração de dois construtores que estão edificando as suas casas. Ambos estão edificando, ambos estão construindo. Só que um faz sobre a rocha e o outro faz sobre a areia. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é a rocha pelo qual nós temos que estar firmados. Mas nesta mensagem,
ele mostra que a rocha tem que ser a prática da palavra de Deus. Como nós temos vivido a palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia, você tem meditado na palavra, você tem procurado colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Então, amados, o que muda a nossa vida não é o que nós sabemos, e sim aquilo que nós colocamos em prática. Não adianta nós sermos recheados de informações, temos muito conhecimento, e eu sempre aconselho os irmãos a ler, a estudar, a ler bons livros, e principalmente a palavra de Deus. Mas o que vai fazer a diferença quando os testes vêm, quando as adversidades elas vêm sobre nós? O que vai fazer a diferença mesmo é a nossa prática. O Senhor quer mostrar isso para nós nessa noite. E eu quero meditar com os irmãos. Apenas uma tempestade, ou uma inundação, ou uma ventania vai revelar a verdade. Talvez esse seja o momento que nós estamos vivendo, aonde a verdade está sendo revelada na casa de muitas famílias. Muitos lares se têm estruturado mesmo, se têm firmado, se têm colocado em prática. Porque o Senhor, Ele não nos chama para viver uma vida religiosa. O Senhor nos chama para sermos servos dEle, obedecemos a Tua palavra e colocamos em prática aquilo que o Senhor nos ordena a fazer. Então, amado, apenas uma tempestade, uma inundação ou ainda uma ventania vai revelar a verdade. Uma tempestade de crise, calamidades, revela, na maioria das vezes, quem nós somos. Você sabia que esse tempo que nós estamos vivendo tem revelado, na verdade, quem nós somos? As dificuldades, os momentos financeiros. Quantos casais, eles procuram o divórcio? Talvez porque não consegue mais, não tem administração financeira, a crise financeira, a crise emocional e tantos outros contextos onde eles procuram o divórcio, porque não tem estrutura, não tem fundamento para passar por isso. Mas eu quero dizer algo para mim, para você aqui, nessa hora. Nós temos que aprender a passar por todas as lutas, por todas as adversidades, e dizer como o apóstolo Paulo, depois de ter vivenciado todas as situações, ele pode dizer que o Senhor é o Deus que o fortalece. Então, amados, eu quero trazer aqui, falar um pouquinho nessa noite, sobre os 3 testes que vieram sobre esta casa. Os 3 testes que vieram sobre esta casa. E o primeiro teste está no verso de número 25, onde diz assim: e caiu a chuva. Olha o primeiro teste, nos fala da chuva. A chuva nos fala da obra de Deus em nós, nos fala daquilo que vem do alto, daquilo que vem de Deus, daquilo que Deus permite para que a gente passe, mas para que a gente também passe e seja aprovado por Deus, e não reprovado pelo Senhor. Então, na Bíblia, a chuva, ela pode significar 3 coisas. A Bíblia nos ensina que a chuva, ela pode significar 3 coisas. Ela pode mostrar para nós o poder de Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos o livro de Joel. Joel, capítulo 2, no versículo de número 23. Joel, capítulo 2, versículo de número 23. Diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Então, amados, a chuva, ela tem esse símbolo também do poder de Deus. A chuva também, ela mostra
as bênçãos de Deus. Se você quiser acompanhar o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 26, mostra as bênçãos de Deus. Mas também a chuva mostra o juízo de Deus. Como nós vemos em Gênesis capítulo 7, versículo 17, onde o Senhor fala do dilúvio. E nós temos também no mesmo livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24, onde mostra o juízo vindo do céu sobre Sodoma e sobre Gomorra. Então, irmãos, a chuva, ela vem para nos testar. Não é para nos tentar, mas é para nos testar. Mostrar como nós temos se firmado, né? A palavra do Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo de número 21, diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, amados, nesse tempo, não é um tempo para nós termos apenas um conhecimento. Durante esse tempo, nós temos que aprender a colocar na nossa vida a prática diária da palavra de Deus. Porque não é todos aqueles que vão entrar no reino dos céus. O Senhor diz aqui, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Será que nós temos feito a vontade de Deus? Será que nós temos realizado a obra de Deus no momento de dificuldade? Então, querido, a chuva ela vem para todo mundo. A dificuldade, ela vem para todo mundo. Todos nós passamos por dificuldades. Mas o que vai fazer a diferença é nós fazermos a vontade de Deus através da obediência da palavra. Então, segundo a vontade de Deus, essas lutas, elas vêm para nos testar. Como está a nossa fé? Quantas pessoas têm esmurecido? Têm parado de buscar a Deus? Têm parado de clamar? Têm parado de orar? E é justamente num tempo como esse, onde nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Através da obediência, através do compromisso firmado, através da valorização do sangue que foi derramado lá na cruz para nos salvar. Sabe, amados, quando Deus se cala também é um grande teste para nós. E às vezes que nós buscamos a Deus e parece que as coisas pioram. Nós buscamos a Deus e as portas parece que elas se fecham. Parece que tudo que nós queremos fazer não funciona da maneira como nós gostaríamos que acontecesse. Sabe, deixa eu falar para você uma coisa. Se a porta fechar, você pode ter certeza de uma coisa. Deus, Ele está no controle. Se a porta se abrir, Ele continua no mesmo controle, porque Ele é Deus. Mas apenas aprenda uma coisa. Aprenda a obedecer num tempo de dificuldade. Aprenda a se alinhar com o propósito de Deus no meio das adversidades. Aprender a ser aprovado por Deus nas circunstâncias de maior dificuldade que nós vivemos. Sermos aprovados por Deus. Esse é o primeiro teste, a chuva. O segundo teste diz no mesmo versículo 25 de Mateus capítulo 7. O segundo teste diz assim: transbordaram os rios. Transbordaram, já não basta a chuva, agora vem os rios que transbordam. Os rios simbolizam aquilo que vem do nosso lado. E nesse contexto ele nos fala de pessoas ao nosso redor que são usadas como instrumento de Deus para nos tratar. A maioria das vezes, quando nós vamos aconselhar um casal, está passando por um momento de dificuldade, aí é lógico que um vai ficar apontando para o outro. Mas o casal só não pode esquecer de uma coisa:
Deus usa cada um para trabalhar no caráter do outro. O pastor José Gonçalves tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz assim, que a família é a escola modeladora do nosso caráter. E isso é verdade. As pessoas do nosso lado é uma maneira que Deus usa para nos tratar, para nos ensinar a sermos mais flexíveis. Então, as pessoas são instrumentos que Deus usa para nos tratar, para nos ensinar. E é muito triste, mas é uma realidade, é que a casa de muitas pessoas, principalmente a casa espiritual de muitas pessoas, elas vêm ao chão nesse teste. Porque elas não se suportam mais, não toleram mais. Os filhos que não toleram os pais que não toleram mais os filhos, acaba o respeito, a pessoa se torna, não tem tolerância nenhuma mais dentro da sua própria casa. Então esses são os rios que transbordam, que vêm do nosso lado, né? Então são conflitos de casais. Quantas vezes, irmãos, nós já passamos por luta, eu já passei por luta, aonde eu achava que não tinha mais jeito, e eu sempre achava que a culpa era minha esposa, mas na verdade, era Deus usando a vida dela para me tratar. Às vezes Deus vai usar a vida do nosso cônjuge para nos tratar, para nos ensinar, a vida dos nossos filhos para nos ensinar. Então, amado, nós temos que estar preparados para essa situação. Quando nós somos confrontados, quantos lares hoje não pode ter mais confronto? Acaba tudo, cada um vai para a sua casa. Sabe, o transbordar dos rios nos fala de relacionamentos que precisam ser restaurados. Quantos lares não existe mais comunicação, não tem mais diálogo? Então, Deus, Ele está usando esse momento para você voltar a aprender a se relacionar dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, sabe? É momento de comunhão, é momento que Deus está preparando para algo maior que Deus vai trazer sobre a sua vida. Amém? Mas é necessário que esses alicerces precisam estar estruturados, porque as dificuldades nós sempre vamos enfrentar. Nós temos que aprender a conviver com as nossas diferenças que nós encontramos no dia a dia, através do comportamento das pessoas, através do posicionamento das pessoas. Então nós temos que aprender a conviver e sermos aprovados por Deus quando os rios transbordam. Amém? E por último, irmãos, eu quero ser breve. Por último, o terceiro teste, versículo 25. Primeiro, caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Sabe, irmãos, o vento na Bíblia tem vários significados. Mas dentro desse contexto que nós estamos lendo aqui, também nos fala de ataques de demônios. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 12, diz que a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. Existe uma guerra espiritual. A igreja do Senhor na face da terra precisa entender, lógico que fisicamente falando aqui, nós combatemos um vírus. Mas a nossa guerra, ela é espiritual. Nós temos que entender isso. Quantos lares, irmãos, o vento de ataques demoníacos, quantas brechas, quantas situações onde as pessoas dão legalidades para que esses ventos soprem sobre a sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem que está me ouvindo aqui. Se levante como um sacerdote dentro da sua casa. Se levante como um profeta de Deus dentro da sua casa. Usa essa autoridade que Deus te deu e repreenda esse vento de ataques demoníacos sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus.
Então os ventos aqui nos falam de ataque de demônios. E como que ele pode entrar, pastor? Como que ele pode agir? É muito simples. Através de discórdia, através de enfermidades, através de vícios, de tentações. Temos que tomar posição para guerrearmos. Temos que estar atentos, irmãos. Às vezes nós estamos tão preocupados em não se contaminar com um vírus e abrimos tanta legalidade para que o inimigo entre dentro da nossa casa, através da internet, através de um programa de televisão, através de uma discussão, através de uma falta de perdão, de uma mágoa. É uma brecha para que o vento entre, para que haja ataque de inimigos sobre a família. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que esse vento precisa parar na nossa vida, porque o Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a palavra de Deus também diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra do Senhor diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor. Ele procura uma brecha. Ele procura uma situação para que ele entre para destruir. Às vezes esses ataques para destruir os princípios de Deus. O inimigo tem usado de tudo para destruir os princípios de Deus. E deixa eu falar para você uma coisa. Os princípios de Deus são imutáveis. Ele não pode mudar. E nós temos que obedecer esses princípios. Eu lamento, irmãos, muito, de às vezes a gente saber a notícia de pessoas que estavam na igreja, pessoas que buscavam a Deus, talvez viviam uma vida religiosa, mas cheia de brechas, cheia de legalidades. E a gente sabe que o nosso adversário, ele não brinca. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, homem de Deus, mulher de Deus, você que é filho, que é filha, é tempo de se levantar dentro da sua casa e repreender todo o mal. É tempo de você se levantar na sua casa e dizer para que o inimigo saia em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que tomar os cuidados, mas nós também temos que colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa. Se você puder agora, onde você está aí, reunir, chamar o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, eu quero fazer uma oração por você. Talvez a sua casa está sendo balançada, sacudida nesse tempo. Mas também nós temos que entender que tudo aquilo que é abalado na nossa vida precisa ser abalável. Tudo que é abalável precisa ser abalado. Amém? Então eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer e queremos te louvar. Obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pai amado, assim como nós lemos na tua palavra, nós nos somos chamados, ó Pai, para edificarmos a nossa casa sobre a areia. Nós somos chamados para edificar a nossa casa sobre a rocha. E nós, Pai, abençoamos a vida de cada um dos irmãos que estão conosco. Aqueles que estão nos assistindo agora pela internet. Que o Senhor, meu Pai, dê força. Que o Senhor dê graça, meu Pai. E essa família entenda que não basta apenas ter um conhecimento teórico. Não basta apenas, Pai, ter informações. Mas nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer. Ainda que venham as chuvas, ainda que transbordem os rios, ainda que venham os ventos, Pai, quando nós obedecemos a tua palavra, nós nos tornamos inabaláveis. E eu quero glorificar o nome do Senhor por esta obra que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. É tempo de edificarmos a nossa casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família,
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.